Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte. Estamos aqui mais uma vez com a nossa equipe do Ministério de Comunicação da Igreja, com parte também do nosso Ministério de Louvor, para juntos adorarmos a Deus e trazer até você este momento de edificação espiritual. Nós vamos fazer esta oração inicial e em seguida leremos o texto da palavra de Deus. Pai querido, obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito a favor da igreja, não apenas de nossa igreja particularmente, mas de toda a sua igreja, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, em todo o planeta. Que, apesar, Deus, desses dias difíceis, nós perseveramos junto com os nossos irmãos em adoração, em fervente oração. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Abençoa-nos ainda mais, que sejamos perseverantes em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O texto que queremos ler inicialmente é o texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 8, 9 e 10. Diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém. Continuando, nossa irmã Viviane vai nos ajudar louvando a Deus com o belo hino Louvor ao Deus de Abraão. Cantemos então. Das alturas do céu e no profundo do mar, nós louvamos o nome do Senhor, porque só Ele é exaltado para todo sempre. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvamos, Senhor, por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnífico.
Ao Deus de Abrão louvai. Nós louvamos o Deus de Abrão, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Hino de número 21. Ao Deus de Abrão louvai, nos assos céus, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma não exaltará, o grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, eis o mandar o céu, minha alma deixa a terra e vai gozar do céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus sou meu guião, nome e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas eu vi luz, e dá-me eterna salvação, o meu Jesus. Meu Deus, você jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer o Redentor. Ok? Obrigado. Louvamos a Deus por esta bênção. E agora queremos abrir para a nossa meditação o texto de Gênesis, capítulo 15. E se você puder também abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 15. E eu vou ler apenas o versículo 17 e o versículo 18. Gênesis 15, 17 e 18 diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Amém. A história de Israel, que é a mesma história do povo de Deus, se resume, segundo o nosso entendimento, na compreensão de duas figuras que aparecem aqui no versículo 17: forno e tocha de fogo. Falar de forno e tocha de fogo parece não significar quase nada para nós neste doce período da graça que vivemos no Evangelho. Mas para todas as gerações da antiga aliança,
Isso fez todo o sentido. E esta é a posição do crente Abraão aqui em nosso texto. Ele está diante de Deus. Ele, Abraão, ouve a promessa de um filho e aceita a aliança com Deus. Vamos então entender e aprender um pouco algumas lições sobre este maravilhoso texto. Primeiro, a posição do crente Abraão não é de conforto. Ele está aqui diante de Deus, mas não está confortável. Diz o texto: eis um fogareiro fumegante. Em outras palavras, tem um forno aí, e isto significa sofrimento. Mesmo que Deus tenha dito para Abraão, versículo 1, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande, Abraão está desconfortável, pois fica sabendo, Abraão, que sua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, versículo 13. Isto é forno. Abraão antevê o sofrimento de sua descendência nos fornos do Egito. Por isso que sua posição aqui não é conforto, não é confortável. E quando eu estou dizendo que a posição do crente não é confortável, a partir do exemplo de Abraão aqui, quero sim contrapor a chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ensina que a bênção financeira é o principal desejo de Deus para o crente, além de outras bênçãos mais, é claro. Mas isto não é verdade. Não é isso que a Bíblia ensina. Ou seja, a Bíblia ensina diferente. No texto presente, temos um fogareiro fumegante. Como disse, é o mesmo que dizer, eis aí um forno. E isto, um forno, um fogareiro fumegante, aponta para todos os períodos da história de Israel, pois todos os períodos da história de Israel foram de sofrimento, principalmente este primeiro que está em foco aqui e de forma direta e explícita no texto, ou seja, os 400 anos de escravidão no Egito, que literalmente são 430 anos. Este foi o começo do sofrimento. Eu reafirmo, todos os períodos da história do povo de Deus, do povo de Israel, foram períodos de sofrimento. 430 anos de escravidão no Egito. Depois a sujeição na terra de Canaã. Muitos anos depois, o humilhante cativeiro babilônico. E temos ainda a diáspora. Estes são os principais períodos da história de Israel. E todos esses períodos significam provações, significam sofrimento para todo o povo de Deus. E aqui está Abraão, diante de um fogareiro fumegante, diante de um forno, ilustrando toda a história sofrida de seu povo. Então, a primeira posição do crente não é de conforto. E o povo de Deus precisa lembrar disso. Inclusive, Moisés, muitos anos mais tarde a este texto, vai ensinar para o seu povo em Deuteronômio 4:20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Isto aqui será lembrado a Israel por diversas vezes ao longo de sua história. Lembra que Deus tirou você do forno de ferro do Egito. Uma segunda colocação a respeito da posição do crente, conforme aqui o exemplo de Abraão, é de vitória. Não é confortável, mas é de vitória. Você entende? Não é confortável,
mas é de vitória, em nome de Jesus. Diz o nosso texto que existe ali uma tocha de fogo. Que maravilha! Não existe ali diante de Abrão apenas um fogareiro fumegante, mas também uma tocha de fogo. Isto significa socorro, isto significa livramento, isso significa direção. Está aqui no versículo 17. E então, contrapondo aos 430 anos de escravidão no Egito, temos a libertação do Egito, e para isto Deus usou Moisés. Contrapondo a sujeição, a submissão na terra de Canaã, nós temos a libertação diante dos reis de Canaã. E para isso, Deus usou juízes, diversos juízes e juízas também. Contrapondo ao humilhante cativeiro babilônico, temos o regresso do povo de Deus do exílio de Babilônia. E para isso Deus usou o rei Ciro, é verdade. E temos a maior de todas as vitórias. Nós temos a maior de todas as libertações. A salvação em Cristo Jesus. E principalmente quando Ele voltar em glória. O certo é que o Messias sempre fez parte da história de Israel. Cristo Jesus é uma espécie de fio condutor em toda a história bíblica, do Gênesis ao Apocalipse. E tudo isso, toda essa posição de vitória do povo de Deus é um presente para todo aquele que crê. Por isso, uma terceira lição do texto, em que é verdade, o texto nos ensina a respeito da posição do crente, conforme o exemplo de Abraão. Aceitar a aliança com Deus. É verdade, a posição do crente Abraão não é confortável, mas é de vitória. E por isso ele recebe, ele diz: sim, Senhor, eu creio na aliança com Deus. Versículo 18: fez o Senhor aliança com Abrão. Ou seja, Deus fez a aliança, eu creio. Deus fez a aliança, eu aceito. Deus fez a aliança, eu vou andar nela, na aliança com Deus. E o texto diz ainda que grande pavor e cerradas trevas passaram sobre Abrão. É assim mesmo, meu irmão. Estamos sujeitos ao pavor e ao sofrimento. Por exemplo, Jacó passou 20 anos de trabalho penoso na casa de Labão, mas de lá ele saiu com uma grande família e muitos bens. José achou seu forno de aflições na prisão do Egito, mas saiu dali para governar aquele importante país. Moisés passou 40 anos no deserto. Ali falou com Deus, face a face, e voltou para libertar o seu povo das garras do faraó e do forno de escravidão do Egito. Assim foi com a maioria dos servos e servas de Deus. Basta ler Hebreus capítulo 11, texto que lemos no início deste momento, inclusive. Isto não quer dizer, necessariamente, que devemos passar por aflições. Isso quer dizer, sim, que necessariamente devemos aceitar a aliança com Deus. Precisamos crer, é daí que vem a vitória, é crendo no Senhor. E essa vitória só é possível pelo sangue de Jesus. Na vida do patriarca e na experiência do patriarca Abraão, essa vitória ela veio explícita no Cordeiro que Deus providenciou para a libertação do seu filho Isaque, uma figura extraordinária do Messias. Tanto que, figurando este episódio,
João Batista, em João 1:29, quando ele avistou Jesus com os seus discípulos, ele apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio em Jesus, eu aceito a aliança que Deus fez comigo a partir do sangue de Jesus. Eu creio. E estamos aqui, então, com esta modesta mensagem, trazendo à memória esta posição do crente, que, verdade, não é confortável, mas é de vitória, porque nós cremos na aliança que Deus fez conosco, a partir do sangue de Jesus. Concluindo, neste mesmo capítulo 15 de Gênesis, versículo 6, está escrito a respeito de Abraão: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não estava em posição de conforto, compartilhamos, mas estava numa posição de vitória, é verdade. Por isso Deus fez uma aliança com ele, e ele, Abraão, creu, aceitou a aliança. Quando da ressurreição de Lázaro, Jesus disse assim: se creres, verás a glória de Deus. Está aqui a posição mais elevada do crente, obviamente, crer. Repito, esta é a posição mais elevada. Crer. Crer. Se creres, verás a glória de Deus, disse Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Oremos. Querido Deus, obrigado por este breve compartilhar. E que terminamos assim, ó Deus, vendo, enxergando a posição do crente, crendo em Jesus como Salvador, por esta aliança que o Senhor fez no sangue de Jesus. Obrigado, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela bênção da salvação. Em nome de Jesus Cristo, hoje, sempre e sempre. Amém. Graças a Deus por podermos compartilhar mais uma vez a mensagem, a palavra do Senhor. Nossa sincera gratidão aos queridos irmãos e irmãs que têm cooperado conosco, respeitando o isolamento social, o distanciamento, e tudo com máxima segurança, e nós nos encontramos assim, sempre compartilhando estas mensagens com os irmãos, além daquelas que nós compartilhamos em áudio diariamente, além também dos nossos encontros ao vivo, pelo Google Meet, às quintas-feiras, 19h30, e aos domingos de manhã, às 10 horas, a nossa escola dominical. Então são encontros muito gostosos, são encontros que promovem a comunhão da igreja. Agradecemos então a todos que participam conosco destes momentos memoráveis. Louvado seja Deus. Receber a bênção então, querido irmão, querida irmã. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam sim com cada um de nós, hoje, amanhã e sempre, e sempre. Amém e amém.